Sandá, boxe chinês, Wushu, Shaolin, Tai Chi, Wing Chun, tudo é Kung Fu. Sim, tudo é Kung Fu. Kung Fu é o nome dado para tudo quanto é arte marcial chinesa, tá bom? Então, tanto a parte de esportes de contato, até mesmo de performance. Só que assim, entenda, Sandá e boxe chinês é a mesma coisa. Não tem assim, ó, Sandá e boxe chinês, não são modalidades diferentes. Sandá é boxe chinês e boxe chinês é Sandá. Falar Sandá e boxe chinês é um termo assim usado de uma maneira incorreta, porque o Sandá é o boxe chinês, eles não são diferentes. Agora, se fosse Kochu e boxe chinês, Kochu e Sandá, aí beleza. Trocou função, senhores, prepara, entendeu? Lembra? O Sandá é boxe chinês e boxe chinês é Sandá, eles não são modalidades diferentes. Fechou? Valeu! Com quem você aprendeu seus chutes? A minha base padrão é do Karatê Shotokan, tá? A minha primeira arte marcial foi o Karatê Shotokan. E dali pra frente eu desenvolvi muitos meus chutes, mas migrando para várias artes marciais. Eu fiz capoeira, taekwondo, kickbox, thai. O próprio Kung Fu me deu muita base, elasticidade, domínio corporal. E o refinamento técnico que você vê hoje, a velocidade, o chicote, explosão, o equilíbrio, isso vem de prática de muitos anos, né? Então, colocando aqui o tempo que eu pratico, já tem mais de 20 anos, né? Então, eu gosto de estar pra caramba e eu sempre estudo uma maneira mais eficiente e potente para poder fazer esses movimentos que, assim, são extraordinários e podem mudar o jogo em um combate. Fechou? Mestre, fala um pouco sobre os diferentes estilos de luta dentro do Sandá. É legal a sua pergunta, ó. E por que estilos de luta ou estilos de lutadores? Como a gente trabalha com socos, chutes e projeções, o Sandá ele permite uma versatilidade muito grande para o atleta poder se desenvolver no combate em cima do Muay Thai. Mas tem os específicos, tem o cara que ele é o boxer, é o cara que vai para braço. Geralmente o cara que luta mais fechadinho, ele quer chamar mais para trocação colado, e geralmente esse cara é muito bom de fight e muito bom de queda também. Já tem o cara que é o kickboxer nato, é soco, chute de média para longa distância, não quer contato muito próximo ali, são extremamente bons em contra-atacar e principalmente em longa distância. Deixou espaço, você vai tomar chute. E aí tem combinações de chute com queda, é o cara que chuta esperando você ser reativo para você fazer o mesmo chute, ele ou colocar você pro chão. Então essa diversificação de técnicas faz o atleta ser muito versátil, a luta muito dinâmica. O que acha de um faixa preta que nunca competiu? Essa sua pergunta é muito legal. Pra gente começar, o que é um faixa preta? Faixa preta nada mais é do que o aluno que concluiu todo o método de ensino da instituição que ele treina, certo? Então assim, ele domina o método no qual foi passado para ele, ok? Agora sim, a questão de competir, isso é muito individual. Se ele tem um treinamento totalmente embasado, especificado, faz sparring dentro da academia onde ele treina, faz sparring com os campeões, isso vai fazer com que ele refine e entenda cada vez mais o método no qual ele se propôs a treinar até a faixa preta. Ele se tornar faixa preta e nunca ter competido não o torna vazio, mas eu, assim, óbvio que dou a minha opinião que para que você tenha um entendimento mais profundo das técnicas que você vem desenvolvendo ao longo dos anos, o mais interessante seria você se colocar à prova em uma competição. Você entende? Me dá uma dica para controlar a adrenalina e a ansiedade na hora da luta. Sou fã de vocês. Ô meu amigo, obrigado de coração. Cara, dica é que assim, é um assunto muito complexo. Eu tenho alguns vídeos lá no meu canal do YouTube que são vídeos longos, que eu dou mais dicas lá, de jeito mais profundo, mais tranquilo, para você poder absorver melhor, sabe? O que eu posso te dizer, cara, é que assim, a adrenalina, a ansiedade, ela vai estar junto com você, tá? Muitas vezes confundida com medo. Não, o medo tem que estar junto, para deixar a gente atento, esperto, não subir no salto alto, achando que já tá por cima de tudo, sabe? Mas saber controlar ele é fundamental para você diminuir o nível de adrenalina e aquela ansiedade antes do combate. Isso tem muito a ver com o seu treino. Um treinamento de sparring bem direcionado, com uma dinâmica efetiva, com estratégias de combate, sempre um pouco mais pegado, próximo a uma competição, tomando cuidado para não se machucar, ajuda muito a você controlar a adrenalina. Tem um vídeo muito legal lá no canal que eu coloco como controlar o medo na hora do combate. E o medo ele tem a ver com a adrenalina, com a ansiedade. E quando a gente fala assim, eu tô sentindo medo, as pessoas acham que a gente tá falando que é medroso. Não, é bem diferente uma coisa da outra, tá? Então, dá uma olhada no vídeo, coloca lá, ó, The Lions, Rodrigo Conrado no YouTube. Você vai, logo de cara, você vai conseguir ver os vídeos. Esses vídeos são bem recentes e eu tenho certeza que o conteúdo que tá lá vai te ajudar bastante. E lembra sempre, o seu treinamento, ele vai literalmente mostrar como que vai ser o seu resultado lá em cima. Quanto mais voltado
ao combate, quanto mais específico e estratégico ele for, mais fácil vai ser para você começar a se acostumar com essa sensação. O medo, ele não vai embora, tá? E é normal. Antes você com medo do que um cara que não tem medo de nada. Aí é o perigo. Dá uma olhada no canal lá. Você é formado em tradicional também? Se sim, qual estilo? Olha, eu treinei durante muito tempo Shaolin do Norte. Eu comecei do Kung Fu com o Shaolin do Norte. E aí depois eu fui pro Koshio, do Koshio fui pro Sandá. E aí, dentre tudo que a gente treina, né, dentro do Kung Fu, que é gigantesco, eu optei por seguir mais pelo esporte de contato. E aí eu me especializei em Sandá. O que você faz quando o oponente joga muito bem na curta? Geralmente o cara que joga na curta distância é o boxer, é o cara que se garante muito no braço e é bom de queda, tá? Então, exemplo, no meu caso é difícil isso acontecer porque eu sou pequenininho, né? Então geralmente quem eu pego para poder lutar sempre é mais alto do que eu. Mas eu vou te dar um exemplo, se você for mais alto que o seu adversário, trabalha bastante linha de jab, uppercut, principalmente com toda investida, que ele tentar buscar suas pernas ali, trabalha muito upper, mandando cruzado de esquerda, se você for destro, saindo para lateral. Nunca fica andando em linha reta para frente ou para trás, fica mais fácil do cara te grudar pro infight e te chamar na queda. Então movimenta bastante para lateral, esquerda e direita, e se você for chutar, usa a perna da frente. Fica muito difícil desse cara pegar, entendeu? Beleza, golinho d'água, descansa um minutinho rolando, vambora. Fechou? Então lembra, curta distância, não fica colado demais andando para frente e para trás, busca laterais e usa a perna da frente, fechou? Como você lida com os alunos de outras academias que vão desafiar a sua? Já ocorreu? Essa pergunta é engraçada. Se eu falar pra você que nunca ocorreu, eu tô mentindo, né? Esse foi bem no começo. E assim, cara, eu lido naturalmente. Geralmente, a boa parte das academias aí fora são consideradas meio que seitas, né? Então, geralmente quando tem algo novo no mercado, a pessoa quer desafiar, mas geralmente quando a pessoa vem desafiar, porque assim, ela não tem noção, né, do que ela tá fazendo, porque ela não gostaria que isso acontecesse na academia dela, sabe? Então assim, geralmente as pessoas, os caras que vêm pra poder fazer isso, é tudo desmiolado, não tem sparring, não tem um direcionamento adequado. Ele quer se testar fora da academia porque sabe que lá dentro ele não pode fazer isso, senão o mestre vai dar uma encarcada nele. E aí ele acha que fora ele pode fazer isso e tá tudo bem, né? É meio que uma hipocrisia se você parar pra analisar. Eu vou te contar um caso que aconteceu. Geralmente os que às vezes vêm a querer meio que desafiar, sabe, veladamente, são pessoas de outras modalidades marciais, jiu-jitsu, muay thai, kickbox e tal. O pessoal chega meio carrancudo, né? Já teve alguns que chegou aqui, quem é o mestre? E aí é esse cara aqui que é o, como é que é? É o mestre risadinho, já falaram isso pra mim já. Que é engraçado que tem alguns mestres, né, que pregam que você não pode ser tão exposto, aberto assim e comunicativo com seus alunos porque perde o respeito e tal. Cara, eu sou totalmente contra isso, não tem nada a ver, na minha opinião, né? Respeito você conquista, né? E não, tipo, impõe, isso não tem nada a ver. E aí quando você mostra pra essa pessoa que ela vem pro tatame, ela vem pelo menos assim, com 7 pedras na mão, só que ela começa a entender, assim, o seu método, a sua educação, a sua experiência, ela começa a entender que, poxa, aquele local pode mais somar do que qualquer outra coisa pra ela. Aí ela acaba meio que baixando a guarda, entendeu? Então, em miúdos, resumindo pra você, como lidar com esses desafios, cara, lidar com educação. Deixa claro que, assim, você não vive num filme marcial onde você tem que aceitar desafios de todo mundo, não, porque tem gente que é malandro, ele não quer treinar com você, ele não quer treinar com a sua equipe, ele quer só arrancar uma casquinha, entende? Então essas pessoas não, você através da educação e o profissionalismo do ambiente, você mostra pra pessoa que onde ela tá entrando não é bagunçado. E além de tudo isso, tem o nível técnico também. Vai por mim, geralmente o aluno que sai por aí desafiando o outro, ele é louco, não tem sparring direito na cabeça, no treinamento dele, então na cabeça dele ele tenta buscar para se testar. Isso mostra, assim, uma falha muito grande no próprio treinamento, no próprio caráter desse cara. E se ainda ele apertar um pouquinho mais, ele tem que saber onde ele mexe. Aqui é muito difícil isso acontecer, porque aqui todo mundo é porradeiro, com todo o respeito do mundo, mas todo mundo sabe lutar bem aqui, então a pessoa... Estou para me formar faixa preta no Sandá. Dicas para deixar de ser aluno e tornar um professor, se tornar um professor? Vamos lá. A primeira coisa, entender que o faixa preta, ele é o aluno que concluiu o método de treinamento da sua instituição, certo? Se você está estudando para ser professor, você começa a entender que não é sobre você, e sim a responsabilidade de transmitir conhecimento da melhor maneira possível, usando toda essa experiência que você adquiriu ao longo de anos. Você vai conseguir compactar, adaptar, melhorar e deixar mais eficiente para que outras pessoas possam se beneficiar da arte marcial, do esporte contato, do Sandá, através do seu conhecimento. Então entenda que
Você ser professor é você se doar para que o próximo possa se desenvolver e sim superar você em um curto espaço de tempo. E o superar não é aquela questão de humilhar, não. É um trabalho bem feito. Quando você começar a entender que cada pessoa evolui de uma maneira diferente, que você vai precisar ter didáticas diferentes para poder ensinar o mesmo segmento técnico, a mesma técnica, você começa a se importar mais com o desenvolvimento do próximo do que o seu. O professor não é aquele cara que tem que demonstrar 300 mil habilidades, não. O professor bom é aquele cara que capacita e forma os alunos campeões em todos os aspectos da vida. Isso é ser professor, isso é ser um faixa preta. Fechou? Quando você entender isso, cara, literalmente você vai virar a chavinha. Tamo junto. O que você faria se o seu professor não te graduasse, mas graduasse outros na sua frente? Bom, eu procuraria entender qual realmente o motivo e principalmente da minha parte. Se eu não estiver com o conteúdo concluído e perfeito para que eu possa desenvolver um exame de faixa para poder pleitear novos conhecimentos, eu realmente tenho que ficar na minha, entendeu? O que eu quero dizer para você é, se o seu professor não te graduou e graduou outras pessoas na sua frente, tem que ter uma coisa, você está com o conteúdo em dia? Você está treinando direitinho? Porque assim, ó, vamos lá, se você não está treinando, o conteúdo está falhando, tem muita coisa para você pegar amanhã ainda, provavelmente outros que treinam no seu horário ou que estão na mesma graduação que você, na visão do seu professor, estão aptos para poder pleitear um exame de faixa. Agora, se você segue todos esses padrões e ainda assim foi deixado para trás, conversa com ele, é melhor. Como se tornou mestre de Sandá? Conta um pouquinho da sua trajetória. Tá, vamos lá, tentar fazer isso em um minuto, no máximo mais um stories. Eu comecei a praticar karatê. Eu participei e pratiquei muitas artes marciais diferentes, muitas mesmo. Vamos dar um exemplo bem simples, até sumô eu já fiz, tá? E depois de um tempo eu fui pro Kung Fu. E dentro do Kung Fu era muita performance e defesa pessoal. Eu queria algo mais voltado ao esporte, mais parte de kickboxing. E aí foi me apresentado o Sandá, que na época se chamava Sanshou. E eu queria me aprofundar, me especializar. Participei de alguns campeonatos na época, ganhava, perdia, mas eu não entendia muito bem o que eu fazia, porque na época eu não tinha um direcionamento bacana para isso. E aí eu busquei por uma formação, onde eu consegui essa formação. Eu fiz um curso intensivo de praticamente um ano na Liga Nacional de Kung Fu, que era antigamente do Fu Paulo, hoje está com o presidente Márcio Silva, e eu consegui a graduação para poder, continuando, para poder atuar no mercado. E por que eu escolhi o Sandá? O Sandá é um esporte extremamente técnico, muito efetivo, e ele abraça qualquer tipo de biotipo. Então eu tenho socos, eu tenho chutes, eu tenho as projeções e combinações disso. Pô, eu achei muito interessante. E na época eu não sentia que tinha professores que conseguiam passar uma dinâmica bacana para poder desenvolver esse sistema. E aí, pô, eu enxerguei uma possibilidade. Falei, pô, pera aí, cara, eu gosto muito disso. Eu vou estudar para poder entender como é que funciona esse sistema, esse xadrez, e criar o meu método de ensino. E aí foi onde eu fui me especializar, eu fui para a faculdade, eu estudei principalmente para poder entender diferentes faixas etárias, dinâmicas diferentes, para poder passar o conteúdo que eu passo até hoje para os meus alunos. E porque o diferencial não é o Sandá, é o método, é como você aplica o que você aprendeu. Então, após eu desenvolver meu próprio método, eu tinha que colocar isso em prática, certo? Além das minhas aulas comerciais, eu coloquei a minha equipe, dos meus alunos mais velhos que acreditaram no meu trabalho, na transformação que a gente conseguiu fazer na vida de cada um deles. Nós fomos para as competições, né? E aí um feito que eu falo pra galera que até mesmo quem é mais novo, assim, que foi extraordinário, foi assim, nós éramos uma academia muito nova nas competições, né? E com um método novo, uma proposta diferente, e eu posso parecer velho para uns, mas para grande boa parte dos mestres eu sou muito neném ainda, né? Mesmo tendo quase 40 anos de especialização em muita coisa que você pode imaginar, mesmo assim ainda só vão acreditar em você quando você mostrar resultado, certo? Aí teve o campeonato de 2015, cara, que a gente levou 10 caras, para modalidades, para pesos e categorias diferentes de Sandá, e levamos as 10 medalhas de ouro. Ali a gente mostrou o sucesso absoluto do sistema. E aí desse feito pra cá já se passaram mais de 10 anos, aonde a nossa apostila, que eu tenho uma apostila que eu falo pra galera várias vezes, nossa apostila, nosso sistema de ensino, ele se atualiza a cada ano. E como eu faço isso? Através de experiência de campo, no tatame, experiência dos campeonatos, para saber o que de fato a gente faz que dá certo até hoje ou que precisa ser modificado para melhorar, sem atrapalhar a base do ensino de cada aluno aqui dentro. E o Sandá me permite ter essa liberdade de desenvolver o conteúdo que todo mundo pratica aqui dentro de um jeito cada vez mais dinâmico. Aí você vê, cara, a galera que treina, que começou há um mês atrás,
já pegando conteúdo que a galera de um ano atrás demorava 6 meses para poder desenvolver, o cara em um mês está pegando. E não é conteúdo acelerado, é dinâmica e eficiência de ensino. Então você aprende uma didática diferente que faz com que o seu aluno aprenda mais e economize tempo, que é o mais importante, é o bem mais importante que a gente tem, é tempo. Não sei se você é inscrito no canal do YouTube que nós temos, lá eu vou fazer uma playlist explicando essa minha trajetória mais detalhadamente. Eu comecei no Karatê, fui pra capoeira, fiz taekwondo, depois fui pro kickbox, fui pra Muay Thai lá na Liberdade, perto do Instituto Lohan. Depois disso eu fiz Sumo. Quando entrei na faculdade eu consegui fazer estágio em academias de Kendo. Cara, assim, é muita bagagem. E eu não vou só contar a minha vida, eu vou deixar claro o que eu aprendi de bacana e o que faltava na época, que eu sentia uma necessidade muito grande para poder desenvolver, principalmente no contexto geral de cada academia que eu entrei, e que hoje eu aplico aqui dentro e dá muito certo. Imagina que todos os lugares que eu fui, existiam lacunas onde eu consigo preencher aqui na The Lions através de exemplos que eu não tento seguir aqui dentro, entendeu? Falei demais, foi 1 minuto mais demorado da minha vida, porque é muita coisa, realmente, muita coisa para poder conversar. E lá no canal vai ser mais fácil, porque eu vou ter mais tempo para poder diluir todo esse conteúdo, essa informação, e não jogar, que nem eu estou fazendo aqui. Isso aqui é só um resuminho, né? Para deixar bem claro que tem muita coisa boa que eu consegui aprender ao longo dessa minha trajetória de mais de 20 anos. O porquê que eu escolhi o Sandá, acho que deixei claro, porque é um sistema muito dinâmico, muito eficiente, e só que o que faz a diferença no meu trabalho sendo professor de Sandá é justamente como que eu aplico, qual é a dinâmica, a didática que eu uso em tatame que faz a diferença na vida dos meus alunos. Não é simplesmente o cara, ele não investe aqui financeiramente, ele quer um retorno ali, não, isso é muito superficial. Ele investe no tempo dele em mim, e eu retribuo isso para ele com o maior carinho e dedicação. Você mencionou que antigamente tinham costumes meio estranhos, para não falar errados. Quais? Não vou falar que é errado, vai. É errado sim. Vamos lá. Tomar água. Você não podia tomar água em momento algum, não existia intervalo de treinamento. Você podia estar passando mal, bicho. E se você passar mal, você ainda paga a flexão quando você acordar, se você tem ideia. Batizado. A pessoa faixa branca, ela entra no primeiro treino, ela era colocada para lutar com as pessoas mais experientes possíveis, para poder literalmente tomar um cacete, para poder meio que demonstrar como aquela tribo era forte demais, ir ao banheiro, essas coisas mais simples que assim, poxa, é normal de acontecer, sentir sede, vontade de ir no banheiro, você não podia. E quem fizesse isso comprometia o grupo inteiro. Cara, é tanta coisa que eu posso listar o top 10 de barbaridade que tinha antigamente, que até hoje se repete muito. Vocês são uma das poucas academias que vejo dar o alvo de soco nas mãos dos alunos. Por quê? Não só de soco, como de chute também. Eu sei que tem uma galera que fala, isso é errado, o aluno não tem que conduzir alvo. Entenda, existe o lado A e o lado B. O que significa isso? Você está aprendendo a socar, ok? Só que você está fazendo aqui luta, então você vai receber soco também. Então o fato de você segurar o alvo bem próximo da sua mão, você começa a se acostumar com aquele movimento vindo na sua direção, logo não fica com medo, com receio de uma luva vindo na sua direção. Além de capacitar o aluno, ensinar, ele vai aprender. Aqui, pelo menos aqui, você sempre vai aprender algo. Um exemplo bem simples. Se eu não estivesse capacitando os meus alunos com aquelas atividades ali, no Campeonato Paulista, aonde eu não consegui nem sequer chegar perto dos meus alunos para poder orientá-los, eles não conseguiriam aquecer. Então, pelo fato de eles aprenderem como aquecer os seus parceiros, eles conseguiram desenvolver o aquecimento em conjunto, que é um aquecimento estratégico, que eu ensino também para eles como aquecer antes das competições, e com isso a gente conseguiu ganhar tudo, e eu não aqueci ninguém. Então assim, essa é a vantagem de você aprender. Entenda, a The Lions não é uma academia de musculação que tem uma atividade recreativa de luta. Nós somos uma academia de luta. Aqui você vai aprender a partir do momento que você entra naquela porta até o momento que você sai. Então assim, essa é a diferença. Eu sei que existem treinos específicos de alvo, de soco, de chute, que um professor tem que fazer, mas isso não impede de um aluno aprender a conduzir o seu parceiro de treino. É só progresso, fica a dica. Bom dia, você ainda participa de competição ou apenas dar aula de Sandá? Hoje eu só dou aula. Eu competi durante 8 anos consecutivos. Fiz meu nome, graças a Deus, dentro da minha bolha, claro que o mundo é gigantesco, mas eu consegui grandes feitos, graças a Deus.
E hoje eu me atento a isso aqui, ó. Essas são as minhas maiores e melhores medalhas. Esse é meu ofício agora. Agora é com a galera que eu treino. Rodou! Valeu. Stand-up pode ser usado para defesa pessoal? Com certeza absoluta, meu amigo. A parte de desarmamento de armas de fogo ou armas brancas, tudo bem, nós não trabalhamos isso. Mas ó, deixa eu te mostrar um negocinho aqui, ó. Rodou! Vai por mim. Uma sapatada dessa bem encaixada, de tênis, coturno. Não precisa nem ser na cabeça. Um low kick, linha de cintura pra baixo. Jab direto, cara. Jab direto é aqui, é na China. Um impacto bem encaixado no queixo é o mesmo. Pode apostar. Um cara bem treinado no esporte tem defesa pessoal na mão de ponta.